Mulheres cristãs têm o chamado de Deus para viverem como Cristo, ou seja, elas devem espelhá-lo. Mas acontecem que existem 5 coisas que faz com que a mulher cristã não esteja fazendo isso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que mulheres cristãs precisam parar de fazer e uma que elas precisam começar a fazer. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente está falando sobre essas 5 coisas que mulheres cristãs devem parar de fazer o mais rápido possível. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Vamos já ver sobre quais são essas 5 coisas, mas antes a gente vai ver sobre qual que é essa uma que mulheres cristãs precisam fazer, que é amar a Jesus e buscar a santidade. Isso é o que muda a vida de todas as mulheres. Porque uma vez que nós entendemos que nós éramos pecadoras, que não merecíamos a graça de Deus, mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou. E no momento que a gente crê e confia no Senhor Jesus, que a gente se arrepende dos nossos pecados, nós temos nova vida nele. E ele nos dá o poder de buscarmos uma vida de santidade. E a santidade é simplesmente quando a gente busca a cada dia ser mais parecidas com Jesus. Quando a gente vai lutando, dizendo não ao pecado e buscando viver como Cristo. E a forma como a gente pode viver como Cristo é quanto mais a gente aprende dele. E uma coisa que você já sabe é que aquilo que a gente ama, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente passa mais tempo contemplando, é aquilo que a gente vai estar se tornando. Então, se a gente ama muito as coisas desse mundo, nós vamos ficar mais parecidas com as coisas desse mundo. Mas se nós amamos muito a Cristo e contemplamos muito a Cristo, e a gente faz isso no momento que a gente passa tempo com a palavra de Deus, quando a gente pega a nossa Bíblia e a gente passa tempo lendo, desse jeito a gente vai estar se parecendo mais com Jesus. E é isso que é vital para todas as mulheres cristãs, amarem a Jesus e buscarem a santidade. Porque todas essas coisas que a gente vai falar hoje, todas elas a gente consegue evitar a partir do momento que a gente busca a santidade. A gente busca uma vida de seriedade perante Deus. Porque no momento que a gente entende que o nosso Deus, ele está nos observando cada coisa que a gente faz, e quando a gente entende também que nós vamos dar conta de cada ato, de cada palavra que nós falamos, então desse jeito a gente vê como que a nossa vida aqui na Terra, ela é séria e nós precisamos levar a sério as nossas atitudes, porque elas devem refletir a Cristo. Então, vamos lá para a gente estar vendo sobre cada uma delas. Mas lembrando que nós só vamos conseguir parar de fazer essas 5 coisas a partir do momento que a gente buscar e amar mais a Cristo. E a primeira coisa que a gente vai estar falando, que é um erro que muitas mulheres caem: pare de focar na sua autoestima. Todo lugar onde a gente olha, a gente vê propagandas ou mensagens motivacionais, tudo isso tentando focar no nosso ego, tentando nos falar como que nós devemos estar bem conosco mesma, como que a gente deve se amar, que a gente deve buscar a nossa própria felicidade, buscar a nossa própria verdade, que nós somos suficientes e várias dessas frases que provavelmente você já ouviu. Mas a questão é, será que isso está de acordo com a Bíblia? Quando nós lemos na Bíblia que nós devemos renunciar à nossa vida por amor a Cristo, que nós temos que tomar a nossa cruz e seguirmos ao Senhor Jesus. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver a grande beleza. No momento que a gente foca mais no Senhor Jesus, ao invés de focarmos em nós, nós vamos ver que todas essas coisas de baixa autoestima, de estar se sentindo mal, não se sentir bonita, tudo isso vai acabar. Porque no momento que a gente olha para Cristo, nós vamos estar gratas pela forma como Ele nos fez. No momento que a gente olha para Cristo, a gente não vai querer mais uma afirmação, uma confirmação das pessoas à nossa volta de que nós somos realmente boas ou nós somos bonitas e coisas assim. Mas nós vamos estar focadas em Cristo. Quando Cristo é o nosso alvo, tudo aquilo que é externo vai perder o seu brilho.
porque à luz da glória de Jesus, as coisas desse mundo ficam muito menores. E quando a gente entende que nós não somos chamadas a ficarmos cultivando amor por nós mesmas, esse não é o foco. Quando nós lemos na Bíblia que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, em nenhum momento o Senhor Jesus está dizendo que nós devemos nos amar. Esse não é o foco. A questão é que nós naturalmente já temos um apego muito grande a nós mesmos. Humanamente falando, nós sempre vamos buscar o que é melhor para nós. Mas o que a Bíblia nos ensina é: pega todo esse esforço que você faz para si mesmo e foca em outras pessoas. Do mesmo jeito que você busca o seu próprio bem, agora passe a buscar o bem de outras pessoas. Isso é o que significa amar os outros como a nós mesmos. E uma coisa que a gente precisa entender: muitas vezes quando a gente fala alguma coisa sobre baixa autoestima e tudo isso, vem aquela mensagem de que nós devemos nos amar mais, cuidar de nós mesmos e todas essas coisas. E eu gostei muito que uma autora chamada Ellie Beth Stuckey, que ela disse que é o seguinte: o eu não pode ser tanto o problema quanto a solução. Ou seja, se você tem um problema com sua própria imagem, se você tem um problema de insegurança pessoal, todas essas coisas que são problemas relacionados a nós, não é simplesmente você falar assim: ah, agora eu vou me amar mais, que vai ser a solução. O eu não pode ser tanto o problema quanto a solução. Se nós temos um problema, nós precisamos de algo externo para nos solucionar. E a única coisa que pode solucionar baixa autoestima e todas essas coisas que vêm junto é Jesus. No momento que a gente passa a contemplar a Jesus, focar em Jesus, consequentemente a gente passa a querer buscar o bem de outras pessoas. Quando a gente olha mais para fora de nós mesmas do que para dentro, o nosso coração vai mudar e nós vamos passar a estar fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos chamou a fazer. Pare de focar na sua autoestima e foque no Senhor Jesus. E dessa forma você vai encontrar o grande projeto da alegria que o Senhor Jesus ele tem para todos os crentes. E desse jeito você vai buscar todos os dias estar cultivando contentamento e gratidão, grata pelo que Deus fez a você. A segunda é: para de ser amiga do mundo. Nós como mulheres, nós gostamos de nos relacionar com outras pessoas, nós gostamos de criar amizades. Mas a questão é que as nossas amizades, elas têm um poder de nos influenciar que é tremendo. E é por isso que nós devemos focar em não termos amizade com este mundo, mas termos amizade com Cristo. E à medida que a gente passa mais tempo com Jesus, isso vai nos influenciar para que dessa forma nós estejamos cultivando amizades com pessoas que têm o coração em Jesus, pessoas que amam a Jesus. Nós precisamos aprender a diferenciar. Nós podemos ter pessoas que não são crentes como colegas, mas essas pessoas nunca devem ser aquelas pessoas íntimas a quem nós compartilhamos nossos segredos, nossos medos, nossos anseios, nossas maiores alegrias, nossos sonhos. Não são essas pessoas, porque as pessoas que são ímpias, elas estão em rebeldia contra Deus e elas têm o coração ainda totalmente consumido de pecado. E é por isso que nós temos um chamado de Deus para nos relacionarmos com pessoas que fazem parte do povo dele, pessoas que amam a Jesus, pessoas que focam em Jesus, pessoas que têm o coração regenerado por Cristo. Essas são pessoas com quem nós podemos buscar amizades profundas e compartilhar o nosso coração. Então, pare de ficar aprofundando e só cultivando amizades com pessoas desse mundo. Foque nas amizades com pessoas de Cristo, porque são com elas com quem você vai passar a eternidade. Busque amizades com essas pessoas, porque desse jeito você vai estar se fortalecendo. Terceira coisa: para de sair de casa com roupas duvidosas. Então aqui tá a maior dica. Se você tá na dúvida se uma roupa é modesta ou não, não use. E é interessante pra gente entender porque esse termo de modesta, de sermos mulheres modestas, existe 3 coisas que a gente precisa ter em vista quando a gente fala sobre modéstia. Que a modéstia é uma junção de sabedoria, humildade e castidade. Em outro momento a gente pode desenvolver um pouquinho mais sobre essa ideia, que são 3 conceitos de 3 autores diferentes, mas que aqui pra gente resumir, o que a gente precisa saber? Que nós devemos usar roupas sábias. Se nós sabemos que a sabedoria começa com o temor do Senhor, nós precisamos usar roupas que reflitam o nosso temor a Deus. E aí você pode pensar, será que é sábio, como cristã, estar usando esse tipo de roupa? Será que essa roupa que eu estou usando está mostrando a humildade de Cristo refletida através de mim? E por fim, será que essa roupa está mostrando a castidade, a pureza que existe no Senhor Jesus? Então, sempre faça essas 3 perguntas. E desse jeito você vai selecionando o que você deve ou não usar, para que desse jeito você possa estar crescendo em maturidade e também cultivando amor para com seus irmãos e irmãs que você encontrar. E como consequência, a 4ª coisa:
Para de postar fotos que não glorificam a Deus. Isso é algo que, como mulheres, a gente precisa sempre nos vigiar, porque muitas vezes a vaidade é uma coisa que é a tentação de muitas de nós. E quando eu digo vaidade, não é simplesmente uma moça ser vaidosa no sentido de se cuidar e usar maquiagem, essas coisas. Não tô falando sobre isso. A vaidade é tudo aquilo que é vão, que é vazio, ou seja, todas aquelas fotos que a gente posta simplesmente para tentar mostrar algo que no final das contas vai ser vazio. Ou seja, quando nós postamos algo só para mostrar a nossa beleza física, nós não estamos glorificando a Cristo. Mas no momento que nós postamos algo que está engrandecendo a beleza de Deus, ou compartilhando um bom momento, compartilhando algo que possa abençoar outras pessoas, compartilhando sobre o aniversário de alguém, alguma coisa assim, são essas coisas que nos ajudam para que a gente possa estar glorificando a Cristo. Não ficar enchendo o nosso ego, mas também tendo cuidado com aquilo que nós postamos. Porque como crentes, nós também daremos conta de cada foto, cada coisa que a gente posta nas nossas redes sociais. Então nós precisamos ter certeza de que Cristo esteja reinando também nessas mídias, nessas fotos que nós tiramos. E nós precisamos também ter essa mentalidade que a gente viu no ponto anterior, de que as nossas fotos que nós postamos, que elas estejam refletindo sempre sabedoria, humildade e castidade. Esse é o seu foco como crente. Esteja compartilhando isso. E a quinta coisa é: para de fazer vista grossa ao domínio próprio. Nós sabemos que o domínio próprio está dentro da lista do fruto do Espírito, ou seja, é algo que o Senhor vai cultivando dentro de nós. E como cristãs, a gente precisa estar levando isso a sério, porque muitas vezes nós caímos nos pecados que acontecem por causa de uma falta de domínio próprio. Seja domínio próprio com aquilo que nós comemos, seja domínio próprio com aquilo que nós pensamos, seja domínio próprio com aquilo que nós falamos, na maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. Então a gente precisa estar constantemente nos vigiando. Por exemplo, se às vezes você está conversando com alguém, tenha domínio próprio sobre aquilo que você diz, para que você não acabe entrando numa fofoca. Quando você estiver se relacionando com outras pessoas, cuidado para não cair num joguinho, às vezes, de manipulação, de às vezes você falar para a pessoa que tá tudo bem, enquanto no seu coração você sabe que não tá, e às vezes você vai ficar ignorando a pessoa. Não faça isso. Cultive o domínio próprio de que, se tem algo que você precisa conversar com alguém, ore ao Senhor, peça sabedoria e converse com aquela pessoa. Se você está numa roda de pessoas conversando sobre assuntos delicados, ore ao Senhor para que você tenha o domínio próprio de falar somente aquilo que vai edificar outras pessoas. Dessa forma, quando nós cultivamos o domínio próprio, nós passamos a buscar uma maturidade e também nós estaremos sendo vigilantes com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Então a gente falou hoje de parar de focar na autoestima, parar de ser amiga do mundo, parar de usar roupas duvidosas, parar de postar fotos que não estejam glorificando a Deus e parar de fazer vista grossa ao domínio próprio. Essas são coisas que a gente precisa estar sendo vigilantes sempre para que, como mulheres, possamos estar crescendo em maturidade e amor ao Senhor. E a nossa pergunta do dia vai ser: o que mais que você acha que mulheres cristãs devem parar de fazer? Comenta aqui que eu vou amar estar vendo as respostas de vocês e que nós vamos estar crescendo juntas em sabedoria ao nosso Deus. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.